aqui agora, ainda por cima, né? Além da confraternização, né? Que o pessoal ontem foi grande pelo jeito. Pessoal, então, eu queria dar as boas-vindas à Luísa, ao Roilan e ao Luciano, né? Por participarem aqui da nossa 9ª edição do Encontro Sul Brasileiro de Meteorologia. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Então, eu vou ser o mediador aqui da nossa mesa redonda, né? Que é intitulada, então, Desafios e Oportunidades do Mercado de Trabalho da Meteorologia. Né? Então, eu convidei a Luísa, né? Primeiro por ser uma referência, né? Hoje, em termos de recrutamento de empresários, de executivos na área do setor de energia e também de meteorologistas. Hoje eu acho que é difícil algum meteorologista que não acabe conhecendo a Luísa, né? Porque ela é uma das principais aí, recrutadoras procuradas aí, então, para buscar meteorologistas para preencher as vagas no mercado de trabalho do setor elétrico. A Luísa ela é engenheira elétrica, né? Ela é empresária, né? Consultora e especialista em recrutamento de pessoas para trabalhar no setor de energia elétrica, tá? Então, eu não vejo pessoa mais certa para estar aqui falando para vocês o que esse mercado está buscando, né, em termos de qualificação, né, como que está esse mercado, como que varia também essa demanda, né, por meteorologistas. A gente acho que é muito importante para a gente saber, né, qual é que tem mais demanda, porque o que causa esse aumento da necessidade de mais meteorologistas no mercado de trabalho, no setor elétrico. Consequentemente, também eu convidei o Roilan, por ser um egresso aqui do curso, né? O Roilan é meteorologista, formado no INSTEC, em Cuba, depois veio para o Brasil fazer o mestrado aqui no nosso programa de pós-graduação em meteorologia. Foi meu orientado, é uma satisfação ter ele aqui e poder acompanhar aí o desenvolvimento da carreira dele hoje, né, sendo já analista sênior lá na ENGIE, Brasil Energia. Então, não tinha como não aproveitar toda essa trajetória dele para poder estar aqui participando também com a gente, passar um pouquinho da experiência dele, né, dos desafios que ele está encontrando, como é que foi essa entrada no mercado de trabalho, porque ele era da academia, né, estava aqui, num mundo bem diferente, mas a gente sempre procurou tentar desenvolver, né, ferramentas e produtos que fossem úteis para trabalhar no mercado de trabalho. O Roilan, eu acho que teve tanto a Luísa, né, como o Roilan, eu tive contato com a Luísa na época em que o Roilan foi selecionado, né, e então foi daí que eu me lembrei disso e resolvi convidar a Luísa, então, para participar aqui. A gente foi no LinkedIn, se eu não me engano, mas também recebi e-mails de contato da Luísa, né, solicitando aí um perfil muito específico para trabalhar no mercado de energia elétrica, numa época em que não estava bem ainda estabelecido, né, o que era necessário para um meteorologista naquela época. Acho que foi quanto tempo tu está na ENGIE? 5 anos? Já tem 5 anos. Isso mesmo. Nossa, o tempo voa. Faz tudo isso já. Surgiu essa demanda e a Luísa, eu lembro que enviou um perfil bem específico, bem aprofundado, bem exigente também, né? E é claro, eu na hora reconheci, eu disse, olha só, se eu largar o trabalho e for fazer isso, porque é muito difícil encontrar alguém naquela época que tivesse todos aqueles requisitos. Mas eu vi, né, claro,
a gente não forma as pessoas prontas para o mercado de trabalho, tá? Mas a gente sabe quem é capaz de conseguir atender aquelas habilidades necessárias, né, para poder exercer aquele cargo ou aquela função. Então, tinha que ser alguém que fosse capaz de se superar, né? E o Roylan, com certeza, foi a minha primeira indicação. Quando eu vi aquele cargo, eu imaginei, apesar ele já tinha experiência na parte de hidrologia e de hidrometeorologia, né? Mas tinha várias coisas que eram muito específicas, como vocês viram na apresentação ontem, né? Da Tempogay, né? Vocês viram que tem certo conhecimento que são muito específicos do setor elétrico, né? E, infelizmente, a gente ainda não tem isso nos currículos de graduação e também de pós-graduação, exceto quando a gente cria algumas disciplinas eletivas para isso, tá? Mas, então, foi assim que surgiu essa ligação entre o Roylan e a Luísa. E o Luciano, eu agora há pouco, né, vi que o Luciano defendeu o doutorado. Parabéns, Luciano, pelo doutorado. Paralelo a estar trabalhando, ele conseguiu essa proeza, então é admirável esse esforço, tá? Parabéns, Luciano. A gente sabe que não é fácil, tá? Ainda mais trabalhando. Eu queria falar um pouco do Luciano. Ele é formado na UFPEL, né, Luciano, em meteorologia, fez mestrado lá também, e depois foi fazer doutorado no INPE. Claro, nisso já tinha começado a trabalhar, não sei se exatamente na Climatempo, mas aí depois, para começar depois a parte de cada um, aí vocês podem, por favor, detalhar um pouco melhor, pessoal, a história de cada um, a trajetória, né? E aqui uma introduzida, né, claro, no jeito de cada um. E o Luciano, então, hoje está na Climatempo, né, Luciano? E é claro que não poderia faltar aqui alguém da Climatempo, porque é uma empresa que contrata bastante meteorologistas, né? Então, tinha que ter alguém representando aqui a Climatempo, com certeza, nessa mesa, tá? Obrigado, Luciano, por topar e participar dessa mesa redonda aí, apesar a todos os membros, né? A gente sabe que tem uma agenda corrida aí, e que abriram um espaço para poder estar aqui participando e dando tanto conhecimento útil para que vocês direcionem aí o planejamento de vocês ao longo do processo de formação na academia e na pós-graduação. Tá? Então, a nossa mesa redonda, pessoal, ela é um papo aberto, tá? Eu pedi aproximadamente 30 minutos para cada um, para ficarem à vontade de falar, então, deste tema, e os desafios, né, e as oportunidades no mercado de trabalho da meteorologia. Então, eu acho que para ter um certo fluxo, assim, e pelo fato de ter uma conexão, eu vou pedir, então, para o Roylan iniciar a fala dele, tá? Então, Roylan, eu vou pedir que tu fale aí uns 30 minutos, pode ser como à vontade, tá? Eu não pedi slides nem nada, é uma mesa redonda, então a gente pode conversar de forma bem informal, tranquila. Depois eu vou passar a palavra para a Luísa, tá? Vou pedir que a Luísa nos fale aí do que ela tem percebido, né, dos meteorologistas que ela tem recrutado, quais são as maiores dificuldades que eles têm encontrado para atender as demandas do mercado. Também que ela fale um pouco da trajetória da Luísa como empresária, né, também é mãe de 3 filhos e vai ser muito interessante, mulher, mostrar aí tudo o que ela tem feito, né, como ela consegue tudo isso, acho uma coisa incrível. E lidar com uma empresa, com filhos, com família, tudo ao mesmo tempo, então também isso é interessante para as mulheres da meteorologia. A gente tem uma proporção muito pequena ainda de mulheres nos cursos de meteorologia no Brasil, nas pós-graduações também. Geralmente isso aí
chega a uma proporção de 25% mulheres, o resto, então, é tudo homens, tá? Com predomínio, como na maioria das ciências exatas, né? Na verdade, é um panorama geral das ciências exatas, né? Então, infelizmente, né, mas não significa que não tenha oportunidade também para as mulheres no mercado de trabalho. E aí, por último, então, depois eu passo para o Luciano para nos dar aí uma visão da Climatempo, o que aconteceu, né, ao longo do tempo na Climatempo para agora surgir um setor específico de energia, né? Vocês estão também com um grande foco na formação, né, complementar dos meteorologistas e de pessoas interessadas na área do setor elétrico, né? Então, vai ser bem interessante saber o porquê que ocorreu essa mudança, né? Digamos assim, do foco da Climatempo. Não que ela perdeu o foco, mas que abriu o leque de atuação, digamos assim, tá? Então, bom dia a todos. Fiquem à vontade, pessoal, após a fala, a gente já pode introduzir perguntas. Também, depois, no final, a gente, após os três falares, a gente também abre novamente, tá? Porque a ideia aqui é que vocês aproveitem essa oportunidade para tirar todas as dúvidas com essas três feras que estão aqui, tá? Então, Roila, vou pedir, então, que tu inicie, tá? Por favor. E aí, quando der um tempo aí, eu te aviso, tá bom? Obrigada e pode ficar à vontade. Certo. Obrigado aí, Jonathan. O Jonathan pediu 30 minutos, né? Mas eu já nem estou adaptado a fazer fala de 30 minutos, porque uma das coisas que a gente aprende quando sai para a área mais aplicada é que a fala tem que ser rápida, né? Não pode demorar muito e, inclusive, o meteorologista tem costume de enrolar bastante, ou seja, explicar com bem parcimônia, com muito detalhe, que isso é uma das coisas que quando chega no mundo empresarial a gente tem que dar o resumo, dar o resultado o mais rápido possível. E isso é uma das dicas que eu queria dar hoje, tá? Inclusive, porque o, é altamente valorizado, tu consegue passar a informação o mais rápido possível, uma fala bem direta e ser bastante conciso. Isso tem muito valor quando a gente começa a trabalhar em uma empresa, porque tem um monte de decisões que são tomadas, tem que ser tomada rápido, e aí isso é uma das coisas que na academia é todo o contrário. A gente pede que na academia tem que ser tudo bem explicado, com o luxo de detalhe máximo possível. E no mundo quando sai para trabalhar é completamente diferente. É um desafio. E isso daí é um desafio. E foi um dos meus primeiros desafios quando eu cheguei aqui. Eu lembro que mais ou menos o Jonathan fez a história, né? Foi em 2017, Luísa, quando entrou em contato com ele acabou começando aquele processo. Em fevereiro de 2018 foi que eu vim aqui para a Engie. Chegando na Engie, falando um pouquinho assim de desafio quando eu cheguei, o Jonathan já falou um pouco. A gente não está preparado para todo o desafio que é colocado na vaga ali de quando a gente está quando chegou essa vaga principalmente, né? Não está preparado. Isso é uma das coisas que a gente muito difícil que consiga ter um leque bem abrangente para toda a demanda que vai vir para o meteorologista. Isso não é um motivo para se assustar. Como o Jonathan falou, cara, é a possibilidade que tu tem de aprender. E eu acho que esse é o principal detalhe que se procura, porque pessoal, consegue mudar o microfone da organização? Tá dando um barulho. Esse, perfeito. Não, é esse aí, perfeito. Pô, melhor. Perdi a fala. Mas a ideia qual a principal, quando eu cheguei aqui, cheguei na Engie, o desafio principal era muito maior do que eu tinha imaginado. Realmente estava estruturando uma área aqui nova de trading de energia e precisava do meteorologista para conseguir fazer
não era só previsão, senão também fazer cálculo, fazer toda a estrutura de previsão para a hidrologia. Naquele momento era o que era principal, né? Em 2018, estou falando de 2018, a hidrologia era basicamente o que definia o preço da energia aqui no Brasil, e o foco principal era em modelagem hidrológica. A Engie é uma empresa grande, é a maior geradora privada dentro do Brasil, de energia limpa. Agora a gente tem que fazer um adendo ali por conta de que a Eletrobras foi privatizada, então agora ela conta como a maior empresa privada de geração de energia. Mas a Engie agora está tudo focada em energias renováveis, então a gente apenas tem hidrelétricas, parques solares e parques eólicos, tá? Então em função da transição energética, que é um dos princípios do grupo Engie, né? Acaba sendo que é a maior empresa privada com energia apenas renovável. E em 2018 o principal era hidrologia. Só que ao longo desses últimos anos tem evoluído muito a matriz energética brasileira para energia eólica, principalmente a energia eólica e a solar. E aí vai são os principais desafios que estão nesse momento para toda a comunidade de meteorologia conseguir dar uma segurança suficiente para a previsão de energia eólica e energia solar, principalmente energia eólica. A gente tem que pensar de que qualquer planejamento de uma empresa a longo prazo precisa, ou seja, o principal planejamento a longo prazo. Então, estava falando de um ano, toda empresa tem que fazer uma previsão de receita, um planejamento de quanto de disponibilidade de energia a gente vai ter, e isso é um dos principais desafios, e o meteorologista acaba tendo o principal papel ali nesse momento, porque acaba que toda a projeção que vem para esse tipo de energia é insumo do clima. Então, o clima acaba sendo o principal ponto que a gente tem que ter. Obviamente, quando a gente está fazendo uma previsão eólica a longo prazo, essa aptidão não tem, e todo mundo está ciente disso, todo nível de hierarquia sabem disso, porém, a gente tem que dar aqueles sinais que conseguem disparar uma decisão de todo o time, se é necessário comprar energia, se é necessário vender energia, porque a gente vai ter uma sobra ou um déficit de energia em algum momento do ano. Isso é dos principais desafios, conseguir passar essa informação, conseguir procurar todo dado suficiente para tu criar um fluxo de informação e acabar passando para a gente ter essa decisão, tá? Acabei falando um pouco de tudo, tá? Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, podem interromper, não tem problema nenhum. Aí, inclusive, deixaria mais fácil a conversa, tá? Mas, nesse momento, eu acho que o foco principal da comunidade de meteorologia, que tem um nicho muito importante no setor de energia, tem que ir para planejamento, ou seja, para fornecer informação para o planejamento a longo prazo de qualquer empresa, tá? E estava falando do Brasil, que acaba sendo uma potência, principalmente, possivelmente a maior potência de energia limpa no mundo, e que, com a evolução para hidrogênio, que é uma dos futuros que acaba sendo vislumbrado para o setor de energia, é muito provável que o hidrogênio acaba sendo um combustível de bastante uso. E o bom é que a gente conseguiria essa energia limpa, com energia limpa, acabar gerando hidrogênio, e isso acabaria levando a realmente conseguir substituir muito processo que é com combustível fóssil, sendo substituído pelo hidrogênio, uma energia limpa, que não polui o meio ambiente, que acaba diminuindo o efeito estufa, que acaba indo em função do combate às mudanças climáticas. Então, assim, a comunidade de meteorologia tem que dar o suporte para que
essa tecnologia, essa energia limpa acaba sendo realmente viável. E a gente tem o papel fundamental de dar segurança para qualquer empresa conseguir investir nesse tipo de projetos, principalmente projetos de eólicos solares, que são os principais agora que são possíveis aqui no Brasil de desenvolver. Tem bastante lugar com um potencial bastante interessante. Não sei se alguém tem alguma pergunta para conseguir fazer algum debate, senão fico apenas eu falando. Sim. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta já para o Roma sobre o trabalho, a análise? Bom, se não tiver, não tem problema, gente. Um dia eu queria saber como que vocês lidam com as incertezas das previsões. Está ouvindo? Eu não consigo entender. Fica muito abafado. Pelo que eu entendi, é como você lida com as incertezas das informações. Aí pode confirmar se é isso mesmo. Isso, em relação aos clientes. Como vocês passam essa informação? Esse microfone eu não consigo escutar. Lembra de meu portunhol, tá? Como que passa essa informação de passar as incertezas aos clientes? Está ouvindo, Roma? Ouve? Consegue ouvir? Tô escutando, só que esse microfone em particular eu acho que tá meio... que ele fica bem abafado, tá? Isso, ó, a Luísa sugeriu escrever ali no chat. Pelo que eu entendi... Está ouvindo agora, Roma? Tô escutando. Esse microfone tá melhor, eu acho. Tá. Então, a pergunta dele é com relação a como tu passa a tua previsão em termos, considerando que tem uma grande incerteza nessas previsões climáticas ou previsões sazonais, subsazonais, para os clientes. Ou seja, em primeiro lugar, eu acho que tu tem contato direto com os clientes, como é que é feita essa comunicação, qual é o cuidado que tu tem que ter ao dar essa informação? Sim. E esse daí eu acho que foi o principal ponto de maturidade que eu tive quando eu cheguei aqui na empresa. Desde que a gente está lá na academia, quer fazer as coisas e acertar na vírgula. E assim, às vezes demoramos demais tentando chegar a um resultado para chegar ao resultado exato. Ainda sabendo que vai ter alguma incerteza, estamos falando de previsão, tá? E quando acabei chegando aqui na empresa, eu me cobrava muito isso. Eu era um pouquinho moroso na entrega de resultado porque eu queria acertar e diminuir essa incerteza. Mas não precisa ser na vírgula. Muitas vezes tu dar uma direção certa, pelo menos a direção certa ou o momento certo, acaba sendo mais importante que acertar exatamente o número. E isso a gente está falando de hidrologia, por exemplo. Como vamos prever em março de um ano, como vai ser o próximo período úmido? Se o período úmido se vai adiantar, se vai atrasar. A gente não tem uma data específica quando que vai começar a chover no Sudeste, que acaba sendo bem relevante para o setor da energia. Mas muitas vezes tu consegue dizer a hidrologia para o começo do período úmido vai ter um intervalo, um range mais ou menos que consegue definir uma tomada de decisão, acaba já sendo suficiente, tá? É uma das principais pontos que a gente tem que analisar. Não é na vírgula. A gente tem certeza, a gente vai trabalhar com essa certeza. O problema não é tu errar, senão não deixar que teu cliente acabe estando preparado para se tu errar. Essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer.
análise de probabilidades, analisar toda a informação possível que tu tiver em um momento específico, consigam proteger, consigam diminuir o risco que teu cliente pode ter nesse momento. E a gente tem, assim, no meu departamento a gente tem 2 clientes, tá? Que são completamente diferentes. Um que acaba sendo o portfólio, que seria a geradora, ou seja, a empresa como uma geradora de energia, que aí eu tenho que fornecer informação para longo prazo, principalmente, para tomar a decisão, imagine que tem um balanço, a empresa precisa saber quanto de energia tem em cada um dos meses para frente, e o meteorologista acaba informando aí, no momento no qual pode ter um déficit de energia eólica, um déficit de energia hídrica, e principalmente essas duas, né? A gente acaba dando essa informação para longo prazo, principalmente de um ano para frente. Aí tem que desenvolver ferramentas, conseguir trazer a ferramenta com a vantagem que ela tenha e a desvantagem, onde que ela não tem precisão suficiente como para tu confiar naquele número que está saindo. Mas também tem um outro cliente que é muito curto prazo, que é a parte de trade, que é a comercialização de energia, que é o que é mais comum a gente encontra contratando meteorologista no mercado. A Luísa, imagino que depois vai conversar sobre isso um pouco, mas a comercialização de energia é a mais dinâmica. Então, assim, qualquer mudança que tiver na próxima semana, um pouco mais de chuva, uma melhor localização da precipitação, acaba afetando o preço, não só de um mês ou 2 meses para frente. Aí tu tem que trabalhar um pouquinho mais com a antecipação daquela previsão, ou seja, ter o feeling, um pouco do feeling de em que momento tu precisaria dar uma informação que, pô, aqui temos alta chance de mudar essa previsão, porque tá vendo que tá indo para uma mudança um pouco maior do que está indo pelo modelo. A análise de probabilidade também acaba sendo bastante útil utilizar, mas incertezas sempre vai ter. Isso todo mundo que trabalha no setor de energia elétrica sabe que está trabalhando com muitas incertezas. Mas o que a gente tem que trabalhar, direcionamento, saber onde que a gente tem uma oportunidade, onde que a gente consegue ter uma maior confiabilidade, e esse aí é o momento que a gente tem que chegar com segurança, com rapidez, dizer, nessa determinada situação a gente tem que tomar tal decisão. E isso é uma das coisas que a gente tem que ver. O meteorologista não é só o prestador de serviço. Pode chegar um momento que tu também é um tomador de decisão. Muitas vezes a gente tem dado aqui suficiente para dizer a maior probabilidade que a gente tem é de que aconteça o período úmido chegar um pouco antes. Vai começar a chover em setembro. A gente tem que tomar essa decisão. A gente não tem simplesmente que passar informação. Não. Muitas vezes a gente tem que ser o tomador de decisão, porque daí vai ter outra decisão derivada que vai ser tomada por outros times que definem praticamente toda a estratégia de negócio de uma empresa. Então, a gente tem que deixar de se ver que meteorologista fica só fornecendo informação, fica muito mais passivo. Não, a gente também tem que tomar atitude, a gente tem que também fornecer uma decisão para o resto do time. Isso, acho que foi um ponto de maturidade que eu tive depois de passar por muito perrengue, para chamar de alguma forma, mas que eu percebi que a decisão que eu tomava passava para frente e derivava em outras decisões que acabavam sendo muito importantes para a empresa. Então, mais uma dica, eu acho que depois de todo esse tempo trabalhando, já tem 5 anos, eu acho que essa é uma das principais que eu tenho. A gente também é tomador de decisão, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu percebo que quando estão na academia, né, ou na pós-graduação, o trabalho ele é muito independente, né?
Então, não tem pessoas que vão, o teu resultado vai afetar outras pessoas, né? Claro que às vezes a gente tem projetos maiores, e aí no caso existe essa conexão, né? De um resultado afetar o resultado de outras pessoas envolvidas, mas na empresa tu está então falando para nós que tem esse impacto aí na cadeia, né? Uma série de cadeias de pessoas que vão utilizar aquela informação que tu gera. E eu queria saber, assim, tu te sente valorizado dentro da empresa hoje, pelo impacto que tu causa em termos de gerar os teus resultados, né? E também se tu está satisfeito com isso, você se sente realizado na hoje? Vou ser sincero, assim, eu acho que um dos setores de maior aplicação que a gente tem na meteorologia é o setor elétrico. E aqui o Brasil realmente faz, é um campo sensacional para meteorologistas trabalhar no setor elétrico, porque, cara, são toda forma de energia limpa que a gente tem depende do clima. E acaba sendo que meteorologista é o papel principal, como eu já tinha falado antes. Eu me sinto muito bem, muito realizado aqui. Assim, eu estou uma área que nunca pensei que ia gostar tanto. Constantemente tem que estar trabalhando em função de solucionar algum problema. O último que eu tive, a gente está desenvolvendo um produto, inclusive eu convidei o Cauã, não sei se o Cauã apareceu por aí pelo evento, para trabalhar aí comigo um tempo, foi temporário, né? Mas pensando principalmente em energia eólica. A gente teve esse trabalho em conjunto, tá funcionando. E o feedback assim de toda a gestão de toda a empresa, assim, altamente valorizado a meteorologia aqui dentro. E pensando que é uma empresa bem grande, uma empresa que é basicamente engenheiro eletricista que está aqui trabalhando, e realmente todo mundo para e diz, pô, deixa que coisa que a meteorologia tá vendo, que está trazendo, que a informação da meteorologia acaba determinando praticamente toda a decisão da empresa, acaba sendo inicial. Se a gente vai ter melhor hidrologia, pior hidrologia, se a gente vai ter condição de evento melhor ou pior, tudo isso é o que acaba iniciando a cadeia de decisão da empresa. Então, assim, eu acho que para uma empresa de geração acaba sim sendo muito, muito fundamental o papel da meteorologista aqui dentro. E, com isso, pessoalmente, eu me sinto muito realizado e percebo que a voz acaba sendo escutada. O meteorologista acaba ajudando, o meteorologista está junto aí na tomada de decisão, tá? Ok, obrigado, doutor. Pessoal, tem mais alguma curiosidade que vocês queiram saber? Olha só, aproveitar um pouco para te falar aí o que tem acontecido, né, em termos de mudança aí no mercado, no setor elétrico, com relação às energias renováveis, né? A gente está tendo uma migração aí para geração eólica, solar também. Como que está na ENGIE hoje essa distribuição da geração, né, da produção de energia em termos dessas três fontes? E qual delas tu diria que tem o maior desafio aí para te conseguir dar uma previsão mais assertiva? Assim, pensando aqui na ENGIE, e a ENGIE é bem relevante aqui no Brasil, tá? A ENGIE era, até faz 2, 3 anos atrás, era principalmente hídrica. A ENGIE tem hidrelétrica tanto no sul, aí na bacia do Uruguai, bacia do Iguaçu também, tem bacia do Grande, tem na bacia do Tocantins, tem na bacia do Madeira, acho que não está faltando nenhuma, mas tem algumas outras que são pequenininhas. Então está distribuído ao longo a Brasil afora, né? E só que nos últimos anos, com o aumento de energia eólica, principalmente aqui no Brasil, lembrando já, a
matriz energética brasileira antes era hídrica, principalmente, quase 80% chegou a ser um momento, mas a eólica está tomando tanto tamanho dentro da matriz elétrica brasileira que acaba sendo, já praticamente, acho que está um 20% de eólica, com 60% de hídrica, o resto solar, térmica e demais. Mas eólica e solar agora estão aumentando muito. Inclusive aqui dentro da Ence, a gente já tem quase 3 GB de parques eólicos, que acaba sendo bastante relevante, 3 GB, e tem mais em construção, mais 2 parques de 800 MB, que acaba sendo bastante grande. E tem solar também em torno de quase 2 GB, que vai ser no finalzinho, quando seja tudo implantado. A gente vai ter uma matriz bastante similar ao que a matriz elétrica brasileira tem, e a de maior desafio nesse momento é a eólica. A fonte de eólica, por ser uma fonte intermitente, acaba sendo muito relevante na hora de quando a gente vai ver para um portfólio. Imagine uma empresa que tem 8 parques eólicos que estão distribuídos em toda a região Nordeste, praticamente tem no litoral, mas também tem no interior da Bahia, e são 2 regimes diferentes de vento, porque a gente tem o regime de brisas ali no litoral, mas no interior a gente tem o escoamento aí muito mais laminar durante a madrugada, então a gente tem uma diferença aí por conta da localização dos parques eólicos. E esse é o principal desafio. A gente tem sazonalidade na energia eólica, não é completamente imprevisível. A gente tem a zona intertropical de convergência, acaba definindo quanto de energia eólica acaba tendo, tem uma sazonalidade. O menor intervalo acaba sendo agora nesses meses de fevereiro, março, abril, e depois em julho, agosto, setembro acaba sendo o máximo, principalmente por conta da circulação e da posição da zona intertropical de convergência. Então, eu quis bater nesse ponto porque a gente já consegue ver, a disponibilidade de energia eólica depende de um sistema de grande escala daqui da América do Sul. Então, depende da gente. Se temos uma informação de atraso de deslocamento da CECIT, tanto para norte como para sul, por conta principalmente aí da temperatura do Oceano Atlântico, e aí isso é uma informação. E aí é uma informação que um tomador de decisão daqui da empresa vai tomar em consideração. Se em junho vai demorar, a gente tem alta probabilidade de que em junho essa CECIT acabe migrando um pouco mais para o norte, um pouco mais cedo, quer dizer que a gente vai ter uma eólica melhor. E são esse tipo de informação que a gente tem que passar para o time com quem a gente trabalha. Mas é o principal desafio agora, tá? Principalmente pela oscilação que tem dentro do dia e também nesses momentos de transição da CECIT, quando que vai para o norte, quando está se deslocando um pouco mais para o sul, esses intervalos ali acabam sendo de maior incerteza. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ir com um pouco mais de dado para tentar prever esse tipo de movimento. Segunda mais difícil nesse momento continua sendo hídrica, porque apesar de agora ter tanta fonte solar eólica, a hídrica acaba sendo predominante. A hídrica é a que entra quando a eólica acaba diminuindo. Então, se a gente tem 2, 3 dias de pouca geração eólica, é a hídrica que vai dar suporte. Então, acaba estando, ela é a que dá segurança para o sistema elétrico brasileiro durante todo o ano. E depende do regime de chuva. Nesse momento, a gente está em uma condição muito boa. Faz 13 anos que a gente não estava em uma condição tão boa de reservatórios na região sudeste, de precipitação depois desses 3 anos de La Niña, foi muito bem localizada a chuva, o que permitiu uma recuperação muito boa do reservatório, principalmente do reservatório na região sudeste, que está com um déficit. Ano 2021 foi o pior do histórico que a gente teve nos últimos 93 anos, que
tem registro, foi o pior do histórico. A gente chegou 2 vezes, quase 2 vezes a uma crise hídrica de ter que desligar alguma região, de ter um blackout por conta que a precipitação não era suficiente. E isso foi bem crítico. A gente, se não fosse pelo lockdown da pandemia em 2020, o Brasil não teria condições para fornecer energia em 2021. Ele teria precisado gastar bastante o reservatório, que estava em uma condição bem crítica, só que com o lockdown, a carga, ou seja, a demanda por energia diminuiu muito, o que permitiu passar com um pouco mais de folga. Mas a gente ficou um momento muito crítico nesse 2020 e 2021 aqui no Brasil. Agora está uma situação bem confortável, mas não quer dizer, a gente tem essa variação do clima ao longo nesses anos que permitiram agora chegar a uma condição bastante boa. Mas, assim, eólica é o principal desafio agora, por conta de que tem muita incerteza. A gente já está falando do vento, que é uma variável que machuca bastante a gente, mas a hídrica continua sendo o segundo maior desafio, porque é a que dá a estabilidade para o sistema elétrico brasileiro. Tá? Solar acaba sendo até um pouco mais tranquilo, principalmente porque em área que a gente já está, são um pouco mais com menor nebulosidade, e que ela continua fornecendo, apesar de ter um pouco de nebulosidade, ela continua fornecendo energia. Acaba sendo um pouquinho mais previsível. Mas, ainda assim, em algum momento para frente, a gente vai ter também muita demanda por produtos de geração solar, de previsão de geração solar. E o terceiro, que acaba não sendo, ou seja, o quarto quarto ponto que a gente não pode deixar de falar, é que a demanda, ou seja, a demanda de energia elétrica, claro, depende muito da quantidade de indústrias, e principalmente de indústria, que acaba sendo o que mostra o crescimento econômico do Brasil, mas variações de temperatura conseguem dar um aumento muito significativo na carga e na demanda de energia. Então, mais uma coisa que o meteorologista tem que entrar, a gente quando faz reunião aqui de previsão para curto prazo, a gente tem que passar pela temperatura. Porque se a gente tem temperaturas altas ali, acima de 30 graus, em São Paulo, Rio, essa região que é um pouco mais, que tem mais densamente povoada, a gente está falando de quase um aumento de 10% de demanda em 2, 3 dias se tem uma onda de calor. E acaba sendo muito relevante. E isso afeta muito o consumo de energia, acaba sendo bem maior, e a gente tem que colocar isso, acaba sendo bastante relevante. Mesma coisa, se a gente tem uma onda de frio, se cai a temperatura ali para os 20 graus, a gente tem uma diminuição de quase 10%, ou inclusive 20% da carga, e a gente já viu essa diferença. Então, mais um ponto que o meteorologista acaba dando informação. Temperatura. Temperatura mexe muito com a demanda de energia elétrica para curto e para longo prazo. Então, se a gente tem uma informação de que vai ser um inverno um pouco mais, com temperatura mais amena, e aí isso é tomado em consideração para a projeção de quanto de demanda vai ter. Se a gente está prevendo que lá em setembro, outubro, por exemplo, pode ter, aumenta onda de calor, a probabilidade de ter onda de calor, e aí sei que tem bastante trabalho nessa linha. Se a gente tem um índice que prevê a probabilidade de ter onda de calor, o setor elétrico acaba sendo beneficiado, porque a gente conseguiria ter um previsor de demanda, de aumento de demanda por conta da temperatura. Isso aconteceu principalmente no ano 2019, em setembro, acho que foi 19, não quero abusar da memória, mas acho que foi 19 ou 20, em setembro de um desses 2 anos. Teve uma onda de calor na região do Mato Grosso do Sul, pegou o Sul também, pegou um pouco de São Paulo, e a gente viu um aumento muito expressivo de carga. E isso já os modelos estavam indicando, era uma coisa que os modelos já estavam indicando, que dava para ter essa previsão. A gente estava trabalhando com essa informação, que veio muito acima ainda do que a gente estava prevendo. Mas pelo menos no sinal a gente conseguiu dar certo, e isso a gente não foi na precisão, mas conseguiu dar um sinal ali
para esse tempo. E são momentos assim bem típicos que a gente enfrentou nesse tempo aí, que servem como exemplo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado aí pela tua exposição, tá? Acho que teve bastante aspectos importantes aí, para o pessoal conhecer um pouco mais aí do teu trabalho dentro da Engie. E agora eu vou passar, então, para a nossa convidada, Luísa Blandi, por favor. Bom dia, Tudo bom bem, dia, Luísa? gente. Bom Tudo dia. bom? Obrigada Tudo pelo bem. convite. Um prazer estar com você aqui, Jonathan, junto com o Roilan, né? Essa conexão que você fez. Então, há 5 anos, nem lembrava que era 5 anos, passar muito rápido. Essa conexão deu frutos aí, muito legal. Então, fico muito feliz em ver o Roilan hoje, né? Aí com uma referência numa empresa que é realmente um exemplo no Brasil e no mundo. E, enfim, muito feliz. Obrigado por essa conexão aí que você fez com a gente, entre a gente, Jonathan. Bom, vamos lá. Eu vou, na verdade, compartilhar minha tela aqui. Eu tenho uma apresentação, alguns slides, mas de forma bem descontraída, tá, gente? Super também à disposição para, no meio do que eu tô falando aqui, vocês fiquem super à vontade para perguntar, comentar. Não precisa ser nenhum monólogo, não, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Só um minutinho. O pessoal tá vendo aí a minha tela? Tranquilo? Que eu não tô vendo você. Se alguém puder só me confirmar se tá vendo, agradeço. Eu vejo Tô sim. vendo. Tá, legal. Então vamos lá. Bom, na verdade eu vou primeiro trazer isso aqui para vocês, que eu acho que é interessante, me colocando um pouco no lugar de vocês, né? Então, pessoal de graduação que não sabe o que vai acontecer, né? Quando se formar, que carreira que vai seguir, se é acadêmica, se é, né, corporativa, enfim. Então, e aí tá trazendo aqui, né, no mundo de vocês a neblina, que eu dei uma pesquisada, pode ser chamado de nevoeiro, bruma, enfim, realmente traz essa limitação no campo de visão e eu acredito que vocês devem sentir um pouco isso quando a gente fala em carreira, né, e enfim, em próximos passos. E isso é muito comum. E acho que algumas coisas ajudam, né, a identificar esses próximos passos. Uma, sem dúvida, é a informação, né, buscar informação. E aí o segundo ponto é autoconhecimento. Então, a partir do momento que você busca informação, entende quais são os setores que vocês podem trabalhar, vocês entendem como que esses setores, né, estão expandindo ou não, que oportunidades que existem. E aí vem o segundo ponto, que é o autoconhecimento, é que, dada a informação que vocês têm, com o que vocês se identificam. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Eu falo muito em brilho no olho, e até vou mais para frente falar sobre isso aqui de novo. Mas o que brilha o seu olho? Porque a sua melhor performance vai ser naquilo que brilha o seu olho. Então, esse autoconhecimento ele é muito importante. Então, enfim, dadas, né, tudo é momento na vida, a minha ideia, então, aqui nesses minutos que eu tenho aqui com vocês, é de trazer informação sobre o setor de energia. Então, até vou alinhar, enfim, daqui a pouco eu mostro até a agenda aqui do que a gente vai falar. Mas antes disso, estão só falando um pouco sobre mim, né, que o Jonathan pediu. Eu sou, então, engenheiro eletricista. Ele, na verdade, comentou no início que normalmente as mulheres em meteorologia em torno de 25%, comparado com engenharia elétrica até bastante, viu, Jonathan? Na verdade, na minha turma, por exemplo, era menos de 10%, né? A gente tinha 50 pessoas na turma, 4 eram mulheres. E eu tenho acompanhado, acho que não mudou muito. Em alguns cursos até um pouco mais, mas não mudou muito. Então, realmente são poucas mulheres. E é isso, mulherada, que isso não nos intimide, e o importante é confiar na gente, seguir o que brilha nosso olho, e, enfim, mostrar muito, né, para que a gente veio,
sem segurança mesmo. Acho que é tentar buscar a segurança e seguir em frente. Mas rapidamente contando sobre mim, depois que eu fiz engenharia elétrica, né, eu fiz na UFSC, então eu fiz aí pelo Sul também, mas ali em Santa Catarina. Eu, desde o início da faculdade eu percebi que eu gostava mesmo do setor elétrico, né? A engenharia elétrica, ela pode te levar para vários segmentos diferentes, vários setores diferentes, mas desde o início eu percebi que eu gostava do setor elétrico, enfim, e aí fiz estágio já no setor, nada a ver com contratação de pessoas, né? Mais pensando mesmo como engenheiro. Trabalhei para a Giral, que é uma das grandes hidrelétricas do Brasil, se não me engano é a 4ª hidrelétrica no Brasil, ali no Rio Madeira, em Rondônia. E aí trabalhei com o mercado de energia, eu queria entender mais sobre o mercado de energia, foi quando eu trabalhei na Delta Energia, que é uma das principais comercializadoras, e que depois virou, na verdade, enfim, ele virou um grande grupo de várias outras soluções dentro também do setor de energia. Durante a faculdade também tive um período na Bélgica, fiquei quase um ano na Bélgica, parte desse tempo fazendo faculdade, né, um intercâmbio lá, e parte desse tempo fazendo estágio numa empresa, por coincidência, do grupo Engie também, que é a empresa que o Roylan trabalha. E aí, enfim, depois quando eu trabalhei para a Giral, aí depois na Delta, como eu comentei, e aí me deu um clique de mudar de carreira dentro do setor que eu amo de paixão, que é o setor de energia, mas mudar de carreira e trabalhar com contratação de pessoas, porque eu sempre gostei muito de pessoas e de energia. Foi bom, vou juntar uma coisa com a outra, e fundei então a Select Humans for Energy, né? Você vê que tem Humans e Energy, né? Humanos e energia no nome, porque são as duas coisas que eu realmente gosto muito. E comecei então a trabalhar com contratação de profissionais, né? Com Executive Search, que é chamado, especificamente para o setor de energia. E eu percebi que depois de quase 8 anos, eu percebi que eu queria dar um passo maior, e como mãe de 3 filhos, e aí o Jonathan pediu para eu contar um pouco sobre isso também, então vou trazer aqui rapidamente. Eu brinco que meu primeiro filho, na verdade, foi a Select. Então, primeiro eu tive a Select, e logo depois eu vi que a empresa estava indo bem, assim, estava funcionando, e já estava na época que eu e meu marido, a gente queria ter filho. Foi bom, então vamos que, né, o momento certo nunca vai ter, não vai ter mesmo. Então, é o momento ali que você acha que dá para tentar. Enfim, rapidamente eu engravidei, então me pegou um pouco despreparada mesmo que o plano fosse esse mesmo, mas foi rápido. Então eu tive meu primeiro filho, que hoje está com 6 anos, que é o Alê. E aí depois, quando ele estava com 4 anos, a gente decidiu então engravidar pela segunda vez. E aí, de repente, o maior susto da vida, eu estava grávida de gêmeas. Não tinha na família, foi totalmente natural, então assim, não esperava mesmo, né, engravidar de gêmeos. E quando eu vi, tinha 2 bebezinhos na barriga, e naquela vida maluca de empresária com filho, e de repente tinha mais 2 na barriga. Então foi um super susto, mas é uma delícia. As meninas hoje são 2 meninas, elas estão com 2 anos e meio. E então, nos últimos 8 anos, eu brinco que eu tive 4 filhos, que é a Select, e os outros 3. É super possível. É claro que uma rede de apoio é importante, mas mesmo uma rede de apoio, né, que seja familiar, que seja né, funcionária, né, dentro de casa, que te dê esse apoio também, pessoas de confiança. Mas acho que é importante dizer também que eu sempre tive esse lado materno muito forte, então, mesmo com rede de apoio, tanto eu quanto meu marido, a gente é daquele pai e mãe que gosta de estar junto, que gosta de pegar na escola, que gosta de estar na hora de dormir, na hora de acordar, enfim, de brincar. Então, a gente foi tentando equilibrar aí todos os pratinhos nesse período. E, bom, na verdade, agora vocês vão ver aqui na apresentação o nome FESA. Então, acho que é importante dizer que no final da semana passada, até saiu na mídia, a gente acabou de fazer uma fusão. Então, justamente com esse passo maior que eu queria dar, e ao mesmo tempo, considerando que eu tenho 3 filhos, eu era a única dona da Select, eu pensei, nossa, tá muito no meu ombro, muita coisa realmente no ombro de uma pessoa só.
E aí eu tive a oportunidade, então, de fazer essa fusão com a FESA. A gente está bem animado com isso, e é uma empresa, só para vocês terem uma ideia, de forma muito rápida, é um hub de soluções de RH, que o foco, na verdade, é contratação de pessoas, né, que é a FESA Executive e FESA ZAP. Aqui, normalmente, a gente, na verdade, trabalha com posições acima de R$10 mil de salário, tá, no mês a mês, que é pela FESA ZAP. Então, são pessoas que estão começando a entrar no nível ali de liderança. E depois FESA Executive são pessoas, então, são profissionais que já estão no nível de um gerente sênior, diretoria, até C-level, tá? Até CEO, etc. E a FESA tem várias outras soluções também. E acho que é muito interessante também, acho que é importante dizer para vocês, porque pode ser, enfim, acho que pode inclusive servir para alguns de vocês. A FESA montou há pouco tempo uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de ajudar os jovens de baixa renda a ingressarem no mercado de trabalho. Então, tem alguns programas bacanas de mentoria, de né, como que você pode treinar uma entrevista, a melhor forma de fazer um currículo, enfim. Então, eu acho que é interessante vocês saberem, depois dar uma pesquisada para quem tiver interesse, tá? Bom, gente, eu vou passar aqui, eu acho que é legal, como a gente falou bastante, né, e o Roilan disse bastante aí sobre o setor de energia. Eu concordo com ele que os meteorologistas têm um campo gigantesco no setor de energia. É um setor que tem muito espaço, é um setor que não para de crescer. E, enfim, então a minha ideia aqui é trazer, como imagino que na graduação vocês não têm esse tipo de informação, vou trazer algumas informações básicas sobre o setor, né, de energia, como que esse setor ele é organizado. Até o Roilan também ele citou ali comercialização, geração. Então vou trazer algo para quem é mais visual, acho que vai ficar mais fácil de entender isso. E aí algumas dicas, né, como headhunter, como recrutadora, né, enfim, pessoa que contrata, algumas dicas aí da parte comportamental também, como se diferenciar e tal, tá bom? E de novo, tô super aberta aqui para qualquer momento que alguém quiser fazer uma pergunta, fica super à vontade, tá? A gente não precisa esperar eu terminar para poder fazer. Bom, primeiro, uma divisão aqui que é muito comum as pessoas confundirem o que é matriz energética e matriz elétrica. Então, a matriz energética é o que a gente pensa em energia de uma forma geral. Então, por exemplo, a energia que eu preciso para movimentar carro, para preparar uma comida no fogão, para gerar eletricidade, né? Então aqui a gente fala de energia elétrica. Então, né, o que eu preciso para gerar essa energia elétrica. Então, a matriz energética ela é de forma muito ampla. A matriz elétrica ela é específica, então, de energia elétrica. É um conjunto de fontes utilizadas para a geração de energia elétrica. Então, considerando isso, a matriz elétrica ela faz parte da matriz energética, tá? Então, quando a gente olha a matriz energética, né, no Brasil, a gente vê que petróleo e derivados ainda é muito forte, né, para várias coisas, né, para plástico, para enfim, para produção de várias coisas. E a gente tem, então, também, né, derivados de cana-de-açúcar, que no Brasil também é bem relevante, parte hidráulica, gás natural, etc. Enfim. Então, e a gente tem uma matriz bem limpa, até comparado com o mundo, que é quase 45% é renovável. E aí, quando a gente olha a matriz elétrica, né, então, que é o nosso foco aqui, essa matriz elétrica, até o Roilan também trouxe um pouco de cabeça ali, ele falou 60%, tá quase isso mesmo, né, Roilan, a hidráulica. Então, assim, só para ficar claro de novo, essas fontes aqui, então, são como o quanto que a gente usa dessas fontes para gerar, então, especificamente energia elétrica. Isso aqui, na verdade, é uma fonte da EPE, de 2021. E, na verdade, porque ainda não saiu, tá, de 2022, mas com certeza de 2022 a participação, principalmente do solar, aqui hoje já é muito maior. Eu não cheguei a pegar o dado atualizado, mas no ano passado, especificamente no ano passado, a gente teve um crescimento grande aqui do solar, e aí acaba reduzindo até um pouco mais, então, a hidráulica. A hidráulica praticamente não está crescendo, mas ela é extremamente importante. Muita gente pergunta se hidráulica, né, se a gente não vai mais ter hidrelétrica daqui a anos, etc. Não, a gente vai ter, porque é extremamente importante, como o Roilan disse,
quando por algum motivo eólico ou solar não está gerando tão bem, a gente vai para a hidráulica, onde a gente consegue armazenar energia em forma de água, mas é uma forma de armazenar energia e ela é muito barata. Tá? Bom, comparando com o mundo, né, nossa matriz elétrica e considerando que água também é renovável, então a gente está muito bem comparado com o mundo em termos de renováveis. E aqui eu acho que é legal mostrar um pouco então com a organização desse setor elétrico. Até pouco tempo atrás era muito simples, na verdade, essa cadeia física, né, o mundo físico. Então a energia ela era gerada, né, por isso ainda acontece, mas aqui tem algumas questões diferentes, eu vou mostrar no próximo slide. Mas a geração de energia se dá através de qualquer usina, que pode ser hidráulica, pode ser eólica, pode ser solar, biomassa, enfim. Então, a geração, depois tem a transmissão, aquelas torres de transmissão grandes que a gente vê nas estradas e tal, que são justamente em alta tensão, em percursos longos. Aí depois, quando está começando a chegar nos centros urbanos, tem a distribuição, e aí que então a gente vê tanto as subestações quanto aquelas torres, né, aqueles postes, né, dentro das cidades, que levam energia então para os consumidores, né? Pode ser grandes indústrias, pode ser shoppings, pode ser, enfim, né? Então indústria, comércio e tal, e residência. É claro que os consumidores, alguns, principalmente indústria, né? Indústrias grandes, elas podem ser conectadas diretamente também na transmissão, mas são casos mais pontuais, tá? Bom, e hoje é outra complexidade. É muito mais. Essa energia ela pode ir e vir de diversas formas. A ideia não é entrar em detalhe aqui, mas só para trazer um pouco, né, de como esse setor está sendo transformado, e justamente por causa dessa transformação existe muita oportunidade e, claro, para meteorologistas também, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Enfim, então tem a geração centralizada, como eu comentei no slide anterior, que pode ser diversas fontes. O mundo físico, aqui é muito parecido com o que eu mostrei, tá? Essa partezinha aqui do fluxo físico, transmissão, que pode ter a indústria, a distribuição, que é a subestação, entregando no centro de consumo. Mas o que é diferente aqui é que agora a gente tem também a geração distribuída, que está crescendo demais, então a possibilidade de consumidores poderem gerar a própria energia, e também a gente, na verdade, não, no caso também a gente pode, não é gerada por consumidores, mas a geração distribuída ela também pode ter, por exemplo, as fazendas solares, que essa energia ela pode ser distribuída dentro de uma concessão de uma distribuidora no formato diferente do que é o mercado livre. E aí tem toda uma complexidade de como toda essa energia ela pode ser comercializada, porque existe um ambiente regulado, existe um ambiente livre, existem diferentes tipos de energia e existe a geração distribuída, que eu comentei. Além disso, também está crescendo toda a parte de armazenamento de energia, mobilidade, eficiência energética, enfim. Então, quando a gente fala em setor elétrico, ele vai muito além do que eu mostrei aqui. Hoje em dia o setor elétrico ele de fato tem se transformado muito, tá? Bom, e aí então quais são né, as áreas, na verdade assim, os setores em alta dentro do setor elétrico. Então renováveis, que o Roilan falou bastante, o Jonathan também comentou, então principalmente eólica e solar está crescendo demais. No Brasil a gente tem muito onshore, quer dizer que os aerogeradores, por exemplo, eles estão em terra firme, né? Estão aqui no continente, e tem uma tecnologia que está sendo desenvolvida que já tem no mundo, mas ainda também incipiente, ainda está crescendo bastante, e no Brasil ainda não tem, mas tem muito projeto em pipeline, muitas empresas querendo investir, está só dependendo de algumas questões regulatórias, do offshore, né? Então, da gente colocar aerogeradores no oceano. E a mesma coisa pode acontecer com solar, que aí você coloca placas flutuantes, enfim, então a gente poder também usar toda a nossa costa brasileira para gerar energia, e isso faz toda a diferença, inclusive, né, os meteorologistas
podem nadar de braçada nessa nova tecnologia, enfim, offshore. E também o que sempre cresce muito é o mundo de comercialização, então que o Roelan comentou, a comercialização, que é o trading de energia, a compra e venda de energia, são empresas que tomam um risco muito alto para fazer essa compra e venda de energia, e esse preço depende muito de chuva, que aí o Roelan comentou da hidrologia, de carga, que o Roelan comentou também da temperatura, enfim, então as empresas de comercialização de energia, elas dão muito valor para essa projeção de preço, porque existe um risco grande, e aí já falo um pouco mais no caso de vocês, meteorologistas. Só um detalhe, que nesse momento a comercialização está muito parada, porque o preço da energia está no piso, porque choveu muito, os reservatórios estão, né, enfim, já estão muito cheios, e não está tendo nenhuma variação de preço, e por isso, então, não está tendo liquidez, né, não está tendo negociação de energia, então nesse momento a comercialização está parada, mas tem toda uma abertura do mercado livre acontecendo, então isso é só pontual, e o mercado sempre está se desenvolvendo muito. Além disso, ainda só pulando aqui, eu vou trazer ainda dentro de energia elétrica, eficiência energética é algo que está crescendo bastante também, então novas tecnologias que eu consigo trazer, olhando conversão de energia, e, enfim, como realmente buscar uma maior eficiência em termos de energia. E aí, saindo um pouco de energia elétrica, mas trazendo energia de uma forma mais ampla, o biogás e biometano também são, enfim, formas de energia que estão crescendo muito. Tem muitas empresas investindo nisso e contratando pessoas. E o gás natural, que a gente teve a abertura do mercado de gás, né, há pouco tempo, e que também incentiva e acelera a transição energética, mesmo, na verdade, sendo um combustível fóssil, o gás natural, ele é menos poluente do que outros combustíveis fósseis. Mas é claro que o biogás e o biometano, eles são renováveis e estão ganhando bastante espaço também, tá? Então, acho que é legal trazer isso para mostrar para vocês de forma mais ampla que não é só o setor elétrico, mas o setor de energia como um todo está crescendo bastante, que pode ter muita oportunidade para os meteorologistas. E quando eu coloco aqui em paralelo a digitalização, porque quando a gente está falando em setores em alta, né, onde está sendo a maior demanda, etc., não tem como fugir da transformação digital. As empresas estão sempre buscando como que a gente consegue fazer mais com menos, e a tecnologia ajuda nisso, né? Então, qualquer um de vocês que tenha facilidade, normalmente o meteorologista tem, porque são pessoas normalmente com uma capacidade analítica alta, mas então quem tiver facilidade em aprender tecnologias de uma forma geral, aqui alguns exemplos, aprofunde nisso, em paralelo com qualquer setor que você está aprendendo, com qualquer setor que você, enfim, está aprendendo, está atuando, porque vale a pena, tá? E isso é a mosca branca, né? A gente brinca quando o nosso cliente, né, que são as empresas do setor de energia, estão buscando pessoas muito específicas, como até o Jonathan comentou em relação ao Roelan, né? Quando a gente estava buscando alguém muito específico, a gente brinca que são as moscas brancas, que existe, mas você quase nunca vê, então é difícil de encontrar. E essas pessoas normalmente são muito valorizadas, porque são poucas. Então, hoje em dia, as pessoas que conseguem entender dos setores, né, desses setores que eu estou trazendo aqui, e ao mesmo tempo estão muito ligadas à inovação e transformação digital, são pessoas muito valorizadas, porque são difíceis de encontrar, tá? E aqui, então, algumas áreas, né, dentro do setor que estão crescendo, também estão tendo bastante demanda, considerando o aumento, né, e a expansão do setor, como a área comercial, área de novos negócios, inteligência de mercado e implantação. São áreas que realmente tem muito a ver de quando uma empresa está crescendo. Mas eu queria trazer mais especificamente aqui no caso de vocês, né, de meteorologistas, eu fiquei pensando quais são as principais áreas, né, que vocês poderiam trabalhar dentro de uma empresa.
E pensei nessas três, né? Elas são, em algumas coisas elas são parecidas como base, né, de conhecimento, mas atuações diferentes. Então, um ponto é como meteorologista mesmo, né, ter realmente é, a, a função dentro da empresa de meteorologista, e onde você vai fazer todos os estudos de clima, tempo, né, para fazer as previsões. Aí eu peguei aqui o que o Roland citou, que eu achei interessante e é muito prático mesmo, né, a temperatura, para ver, nesse caso, carga, a hidrologia, entender, enfim, regime de chuva, então focado mesmo em meteorologia. E aí tem uma outra opção que é recursos naturais, então as empresas que estão buscando investir em novos projetos, por exemplo, eu quero construir uma eólica, né, uma usina eólica. Eu preciso fazer todo um estudo, toda uma análise de viabilidade, preciso conhecer bem qual é o recurso que eu vou ter, ou seja, o quanto de vento que de fato eu vou ter ali, porque isso vai me trazer todo o resultado financeiro, quanto eu vou poder gerar de energia, etc., todo o resultado financeiro. Então, existem vários estudos que você pode trabalhar focado em desenvolvimento de projetos de eólica ou qualquer outro tipo de energia. E aí, estudos de preço de energia, que normalmente essa área tem dentro de comercializadoras e dentro de geradoras, que é o pessoal que roda modelo computacional. Existem 3 modelos, que é o New Wave, Decomp e Decem, que são a diferença principal entre eles, que são modelos de curto prazo a longo prazo. E esses modelos, eles têm, os inputs desses modelos têm muito a ver com meteorologia. Então, às vezes acontece das empresas contratarem um meteorologista para rodar os modelos. Isso quer dizer que ele não, na verdade, esse meteorologista ele não vai ter uma função de meteorologista, mas a base que ele tem, o conhecimento que ele tem, vai fazer com que ele entenda, vai fazer com que ele consiga buscar as informações, né, de meteorologia, e aí às vezes conversar com o climatempo, né, no caso do Luciano, por exemplo, traduzir isso da melhor forma possível para o modelo, tá? Então são atuações diferentes, mas são muito com uma base muito parecida. E aí coloco aqui, né? E falo, bom, qual é a área mais interessante? Qual é a área que paga mais? Qual é a área? Não tem isso. Na minha visão, o importante é o que brilha o teu olho, o que vai fazer você ser feliz. E se você está feliz naquilo que você faz, você vai ter sucesso e vai ser reconhecido, tá? E aí, de forma assim, como se diferenciar, né? Quando a gente olha a parte de conhecimento técnico, rapidamente aqui, a visão geral do sistema e sistemática do setor é muito importante. Então, mesmo que você esteja trabalhando especificamente, por exemplo, com comercialização, se você conseguir buscar também informação do resto, de como o setor como um todo funciona, como que é a geração de energia, enfim, realmente ampliar essa visão, é, é muito importante e vai te diferenciar, porque as pessoas têm o costume de focar naquilo que faz e acabou, né? E não tem a visão do todo. E aí você vai você vai agregar um valor diferenciado para a empresa. Outra coisa importante é a atualização sempre, né? É ler, estudar, entender quais são as tendências do mercado. Ah, a gente percebe cada vez mais, né, principalmente as novas gerações, como tem tudo muito fácil na internet, agora com o chat GPT, enfim, com informação muito fácil, acaba não aprofundando. E então, né, pega uma informação ali, tá bom, é isso e vamos embora. Não, realmente aprofundar é importante. E atualizar, né? Então já estou trazendo o terceiro ponto junto, né? Que é o aprofundar de verdade. E o segundo que eu quero dizer é sobre manter atualizado. E eu trago o idioma aqui porque a gente tem sempre um desafio muito grande nos nossos clientes que são multinacionais, encontrar pessoas que falam idiomas, principalmente até o inglês, que é o que mais comum de encontrar. É difícil encontrar pessoas que falam inglês num alto nível. Então, vocês ainda são novos, estão começando a carreira, mas sugiro de fato que busquem
conhecimento em idioma que faz diferença. E aí, da parte comportamental, queria trazer também algumas dicas aí para vocês prosperarem no setor. Tá? Tanto no setor de energia quanto outros, mas acho que eu trago o de setor porque é um setor em expansão e é onde eu conheço mais, é mais a minha realidade. Então a capacidade de adaptação é super importante. Tem muitas multinacionais investindo no Brasil, mesmo com todo o nosso problema político, econômico, imprevisibilidade, etc. Mas tem muita empresa, muita multinacional investindo no Brasil no setor de energia. Então, essa adaptação em relação às culturas é super importante. E também uma adaptação em relação aos processos, né? A princípio, você vai aprender a fazer algo de um jeito e pouco tempo depois pode ser que isso mude. E pode ser também que a empresa que inicialmente está indo por um caminho, depois ela mude esse caminho, então ela vai tendo algumas mudanças de rotas, porque o mercado está mudando. Então, a capacidade de adaptação é super importante. A empatia ela eu gosto de dizer que mesmo as pessoas que têm uma atuação na empresa muito individual, né, que não é um trabalho em equipe, é um trabalho bastante, enfim, você e a máquina, mesmo assim a empatia ela é essencial porque de alguma forma você faz parte de um grupo, você faz parte de uma organização. Então a empatia ela vai fazer com que você se relacione bem com as pessoas e algumas pessoas têm uma visão de que, não, como o meu trabalho é mais individual, eu não preciso criar essas relações. E não é verdade. Se você quiser prosperar, é super importante ter essa empatia e ter boa relação. E aí o trabalho em equipe reforça isso que eu estou dizendo. E mesmo que seja de forma proativa, bom, para mim a função eu não preciso de alguém, mas eu posso ver se a pessoa precisa de ajuda, se eu posso ajudar de alguma forma, se, né, e aí eu trago daqui a pouco, não sei se é no próximo, mas a proatividade é, é, ela tem muito a ver com isso também. Mas eu não quero deixar de trazer essa mensagem do trabalho em equipe em todos os sentidos. A gente brinca na FESA que 1 mais 1 igual a 11, e é isso mesmo. A gente sempre ganha mais quando a gente está dividindo os nossos pensamentos e ouvindo muito o que as outras pessoas estão dizendo. A ética, que é algo que a princípio, na verdade, não precisaria nem ser falado, mas acho que é importante trazer. Isso é algo que vem de berço, né? Mas é importante trazer porque no mundo que hoje cada vez mais a gente fala de governança corporativa, né? ESG, a ética está cada vez mais estampada, mais na vitrine, enfim, então isso é algo que precisa ser lembrado. E a proatividade, os profissionais que são muito valorizados são aqueles que vão além. É muito comum eu escutar de gestores, né, das empresas, assim, eu prefiro segurar a pessoa do que empurrar. Então, quando a pessoa o gestor está pensando em contratar alguém, fala assim, não, eu quero muito mais alguém que eu preciso desacelerar, né, a pessoa é muito desacelerada, eu preciso desacelerar, do que eu preciso empurrar e falar, vamos. Então, a proatividade ela é essencial. E a comunicação, ela é onde mora muito o valor agregado. Também trazendo, né, qual a minha preocupação aqui? Por toda a transformação digital, por todas as ferramentas que a gente tem hoje, cada vez mais a gente se comunica oralmente menos, né? Muita coisa pelo WhatsApp, etc. Enfim, mas é na comunicação, principalmente verbal, que mora o maior valor agregado. Por quê? Por exemplo, um brainstorming. Um brainstorming, realmente, ali, uma pessoa falando, você ouvindo, e sabe, de forma bastante aberta, é onde normalmente vem as melhores ideias. Uma negociação né, verbal, se você tem uma comunicação boa, você consegue, né, sair bem numa comunicação, numa negociação. Enfim, a comunicação ela não deve ser perdida por causa da evolução digital, tá? E aí, algumas dicas finais, principalmente pelo que eu vejo
então, dessas novas gerações saindo da graduação, é paciência. Paciência com as empresas em algumas questões. Tem muita empresa que quer acompanhar o que os jovens hoje querem, mas elas precisam de tempo. Então, o que hoje os jovens querem? Querem o trabalho remoto, e querem, então, trabalhar totalmente de casa, não precisar ir para o escritório, e na verdade isso, para ser muito sincera, eu não acredito muito no trabalho 100% remoto, principalmente para as pessoas que estão saindo da faculdade, porque é impressionante como você evolui e cresce quando você está dentro de uma organização, vendo as pessoas mais sêniores se comportando, vendo as situações que estão acontecendo ali, então você tendo referências, né, dentro de um ambiente de trabalho. Então eu aposto também, acho que não precisa ser 100% presencial, eu aposto muito no híbrido. Mas sim importante, e mesmo as empresas que hoje ainda querem fazer o presencial, aos poucos elas estão se organizando para fazer o híbrido, tá? Crescimento dinâmico na carreira, então os jovens querem, né, crescer rápido, enfim, desenvolver rápido e poder tomar decisão, etc. Calma, as empresas elas estão aos poucos também se ajustando em relação a plano de carreira. Até pouco tempo atrás, as pessoas dentro das empresas queriam ter um plano de carreira, né, enxergar esse plano de carreira no longo prazo. Hoje em dia, os jovens não querem mais isso. Querem um desafio e tal, mas não pensam em ficar na empresa a vida inteira e tal, como ficava. Então, aos poucos, as empresas estão mudando isso, mas não é tão rápido. Então, é importante ter paciência para as empresas se ajustarem a esse novo formato. E diversidade, né? Hoje os jovens também vivem a diversidade, o que não era tão comum até então. Então as empresas também estão cada vez mais fazendo toda uma comunicação interna, campanhas, etc., para estar aberta a toda a diversidade. Então, paciência, porque as empresas estão nesse movimento, mas tudo é cultural e tem um tempo, né, para isso acontecer. E aí, outra coisa interessante que normalmente as pessoas que estão na graduação, elas pensam muito, né, tem um dilema sobre fazer um mestrado, um doutorado, ou vou fazer uma pós-graduação. Realmente, primeiro, são duas coisas muito diferentes. O mestrado e o doutorado, ele traz uma profundidade técnica que numa pós-graduação e no MBA você não vai ter. Então, se você está buscando uma profundidade técnica, segue na academia nesse sentido, né, focado em mestrado e doutorado. Agora, se você acredita que você quer ampliar sua visão de negócio e não necessariamente tanto técnico, aí sim você vai para uma pós-graduação em MBA. Mas uma coisa super importante, que aqui é o timing. Eu já vi algumas vezes pessoas que saem da graduação já direto para fazer uma pós ou MBA. Principalmente a pós-graduação em MBA, eu sugiro esperar um pouco, você ter uma maturidade profissional para então fazer a pós-graduação em MBA. Porque você vai conseguir aproveitar muito melhor esse curso. É diferente do mestrado, que o mestrado ele é natural que ele seja já direto da graduação, mas a pós-graduação em MBA, sem ansiedade, espera pelo menos ali uns 4 anos de experiência profissional, né, realmente corporativa, pelo menos isso, para então poder fazer uma pós-graduação em MBA. Então, acho que são os principais pontos que eu queria trazer aqui. Eu gosto dessa frase que é: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, sempre buscando a evolução. Então é isso, gente. Falei bastante aqui. Obrigado, Luísa. Muito obrigado, Luísa, pela excelente apresentação. Acho que foi praticamente um curso preparatório para o mercado de trabalho, no setor de energia. Fico imaginando, já pensou, Roina e Luciano, vocês terem tido uma oportunidade dessa, assistir uma palestra dessas antes de ir para buscar aí uma vaga no mercado de trabalho? É uma excelente oportunidade, Luísa, que o promotor aqui para nós de
fornecer todo esse conhecimento que tem, né? O que o mercado requer e o que é necessário, né, para eles, o mínimo, né, o essencial que eles têm que saber para poder chegarem bem aí no mercado do setor elétrico. Eu achei muito didática a tua apresentação e muito obrigado por isso. Tá? Com certeza vai fazer diferença para o pessoal. Pessoal, então vamos abrir aí para as perguntas. Quem tem dúvidas, curiosidades para perguntar para a Luísa. Luísa, eu sou o Daniel, sou meteorologista aqui da UFSM, mas uma dúvida que eu vejo bastante assim dos alunos, né, o pessoal que está saindo, ainda mais agora, né, com os reflexos da pandemia, é a questão do trabalho remoto, sabe? As coisas mudaram, agora a gente tem mais... tem uma comunicação mais rápida, né? Principalmente por Meet, agora quando a gente consegue essa presença de vocês remotamente. E aí eu queria saber, assim, como é que está sendo a recepção do mercado para o trabalho remoto? Como tu falou já ali, né, tu aposta mais no processo mais híbrido, mas, assim, qual é a recepção das empresas com relação ao trabalho remoto? Tem ideia disso? Obrigada pela pergunta. Na verdade, varia muito de empresa para empresa, mas de uma forma geral, eu diria que o mais comum tem sido híbrido. 100% remoto e 100% presencial tem sido difícil da gente ver, tá? É minoria. A maioria é híbrido, que quer dizer normalmente de 2 a 3 vezes por semana no escritório, tá? O que algumas empresas normalmente estão topando para a pessoa não ter que às vezes mudar de cidade por causa da empresa, enfim, quando às vezes, né, mora numa outra cidade, você poder manter a sua moradia atual, e aí ao invés de toda semana para o escritório, você vai uma vez no mês e passa a semana toda no escritório, por exemplo. Essa é uma possibilidade também, mas depende muito de empresa para empresa. Obrigado, Daniel. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, Mário. Bom dia, Luiz, tudo bem? Meu nome é Mário, eu sou também meteorologista, o Daniel, formado em Meteorólogos. Atualmente eu sou um professor na Santa Catarina, no mesmo lugar que você se formou, só que do outro lado do morro, no Instituto Federal Santa Catarina. Uma coisa, ontem a gente teve uma palestra, né, do João, também sobre a meteorologia, né? E eu até questionei com ele sobre a questão do currículo, a questão do como que o perfil do profissional, porque as coisas estão mudando muito, essa inserção do profissional de tecnologia, setor de energia, está sendo bastante rápido. E isso envolve também a questão curricular, né, dos nossos cursos. E eu acho que não é só a metodologia, eu acho que a pergunta acaba sendo até mais ampla, eu acho que só a metodologia. Mas como que você vê essa questão do perfil, né? Talvez essas demandas sejam muito mais aceleradas do que a nossa capacidade de fazer essa associação do profissional. E é fácil para quem está saindo agora, mas imagina alguém que já tem uns 5, 10 anos de formado, e gostaria de recolocar no mercado de trabalho e ter que correr atrás de uma situação que para ele seja mais difícil que quem está falando assim, agora, 5 anos talvez eu tenha essa... Eu quando me formei, eu pensei isso. Eu nunca imagino que ninguém era mestrado. Eu queria trabalhar mesmo. E agora eu fico pensando muito nessa situação. Como que os cursos vão se adequar para essas mudanças rápidas que estão acontecendo. A gente está falando sobre energia, por isso que também esse é outro setor.
Vocês estão entendendo direito, né? Acho que é sobre isso, sobre a questão do perfil profissional. Tá, se eu entendi bem, Brão, obrigado, professor, pela pergunta. Realmente o som não está dos melhores, mas se eu entendi bem, seria para eu falar um pouco do perfil do profissional e de como os cursos estão, de alguma forma, se adequando ao mercado, né? É isso mesmo, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Como é que a gente preenche esse vão, esse espaço que existe aí entre atender todas as habilidades que o mercado está exigindo, né? Como a gente tenta inserir isso nos currículos de graduação, por exemplo, ou de pós-graduação também. Tá, eu vou ser bem breve, que eu estou até preocupado aqui com o horário do Luciano. Acabei talvez comendo um pouquinho do horário dele aqui, desculpa, Luciano. Mas de forma rápida, em relação ao curso, isso de fato já era um problema antes e eu acho que ainda continua sendo, aos poucos isso vai mudar, mas os cursos de graduação, eles normalmente não preparam de fato para o mercado de trabalho. Ainda vejo, enfim, isso como um gap, tá? E a forma de ir atrás buscando cursos de especialização. Aí, se a ideia é ir para o mercado de trabalho, aí, sinceramente, não focaria em mestrado, doutorado, e aí não precisa nem ser uma pós, na verdade, não com uma visão de negócio de MBA, mas sim buscar especializações naquela área que você gostaria de trabalhar. Existem diversos cursos de especialização, e aquilo sim vai trazer mais informação sobre o mercado que você quer trabalhar, tá? E em relação ao perfil, eu gostei muito do que o Roilan disse, então eu queria relembrar aqui e aí trazer só um ponto adicional. Ele falou sobre o desafio do meteorologista, que na academia ele está acostumado de um jeito, depois ele vai, né, para o mercado de trabalho, que precisa de então mais agilidade, objetividade, ser um tomador de decisão, claro que de forma criteriosa, mas talvez não precisa ser tão aprofundada quanto fazia antes. Então, aqui eu estou repetindo o que o Roilan disse e queria reforçar, mas além disso, o que eu colocaria mais seria a visão de negócio, porque o meteorologista, como ele aprofunda muito tecnicamente, perde um pouco o que aquilo que ele está dizendo, o que ele está estudando, como que aquilo vai impactar o business, como é que vai impactar o negócio. Então, essa visão do negócio é algo que é importante buscar, ir atrás, entender, perguntar, enfim. Acho que seria isso. Ótimo, obrigado. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E então, já vamos passar então para o Luciano. Você vai fazer a sua exposição, Luciano, por favor. Obrigado, Luísa. Pode Tá ótimo. Tá ótimo, beleza. Bom, primeiro agradecer pela disponibilidade, pessoal. Assim, eu tinha até preparado uma apresentação, mas acho que por conta do tempo não vale muito a pena mostrar aqui, mas eu vou comentar algumas coisas que eu ia falar. Eu concordo muito com o que o Roilan falou, com o que a Luísa falou. Eu acho que foi sensacional assim essa troca, essa informação que eles trouxeram. E eu acho que alguns insights assim que eu poderia trazer para vocês, pessoal. Eu entendo que grande parte das graduações hoje pelo Brasil, e hoje a gente tem contato com bastante delas, hoje está muito enviesado para pesquisa, o que não é mais verdade, né, quanto era antigamente. Hoje em dia a gente tem oportunidades para o meteorologista recém-graduado, e como a Luísa falou, é muito importante ter esses 4 anos, como ela bem colocou, né, talvez de experiência no dia a dia ali com o setor. E hoje em dia, uma coisa que me incomoda, de certa forma, é que quando a gente fala da aplicação de meteorologia no setor elétrico, o pessoal acaba puxando muito para comercialização. E eu entendo isso, realmente é onde estão as maiores oportunidades, né? Hoje se tem mais de 500 comercializadoras no Brasil, e a meteorologia, ela é utilizada como inteligência nessas comercializadoras. É um diferencial você ter um meteorologista dentro da comercializadora que interprete essas informações e que possa ser utilizada no trading de energia. Só que a gente tem outros segmentos. Como o Roilan colocou, né, a gente tem a geração, e a Luísa eu achei muito interessante que ela trouxe a transmissão e a distribuição também. E aí, contando um pouquinho aqui da Climatempo, pessoal, a gente monitora, só para vocês terem uma ideia, a gente monitora 90 mil quilômetros de linha de transmissão no Brasil. Então, a gente sai da esfera da comercialização e da geração e entra no impacto na transmissão de energia também.
Se vocês abrirem o site do ONS e forem lá ver a questão de qualidade da transmissão de energia, o maior impacto de desligamento da transmissora é queimada e raio. E a gente monitora exatamente essas informações, porque isso desliga a linha e impede a energia de ser passada por aquela linha. Então, é muito importante que eles entendam essas causas e o porquê que acontece, relatórios e tudo mais, e é a gente que fornece essa informação. Se vocês pegarem a distribuição de energia, a gente monitora 20 concessões. Para quem não está habituado, né, o que é uma concessão? Se você pegar, por exemplo, lá em Santa Maria, é a RGE, a distribuidora, né? A RGE, se não me engano, ela tem a concessão da metade oeste do estado. Então, todo o oeste do estado é basicamente a RGE, que é do grupo CPFL, né? E a distribuidora, como a Luísa comentou, é os pequenos postes nas ruas aí. E a gente monitora 20 dessas concessões. Se vocês pegarem os indicadores de qualidade das distribuidoras, o principal impacto é chuva, vento e raio. De novo, é a gente que fornece essas informações. E mais que isso, a gente consegue atuar em toda a cadeia. Né? O que eu estou falando de toda a cadeia? A gente consegue atuar, que nem o Roilan colocou, no planejamento, a gente consegue atuar na operação em tempo real, a gente consegue atuar no pós-operação. Depois que ocorreu o desligamento, a gente consegue fornecer um relatório para o pessoal entender o que aconteceu e enviar isso para a ANEEL, que é o órgão fiscalizador. Então, tudo isso é o meteorologista que faz. E se vocês pensarem um pouquinho mais amplo, assim, olhando todo o setor de energia de longe, a gente atua em toda a cadeia de processos. Se você for construir uma linha de transmissão hoje, existe a etapa, né, de fase de projeto. A fase de projeto é quando você está começando a desenhar a linha, e aí tem toda uma questão ambiental que tem que ser levantada. Qual a robustez da infraestrutura que precisa naquela região especificamente por conta do vento, ou por conta do raio, ou por conta da queimada? Isso tudo é pensado antes da construção da linha. Depois que você começa a fase de construção da linha, você tem trabalhadores atuando a céu aberto. Então, você tem a segurança da equipe que está ali em campo sendo colocada em jogo. Então, ninguém quer trabalhar quando está tendo raio, quando está tendo chuva, quando está tendo vento forte. De novo, a meteorologia que traz essa informação e a gente consegue otimizar o tempo de obra. Por quê? Normalmente, o que acontece é, a gente tem ali a equipe trabalhando, o pessoal começa a ver raio, começa a sentir que está mudando o tempo e já para a obra. Quando você tem uma equipe de meteorologistas por trás fornecendo esse monitoramento, o pessoal para só no tempo que é necessário. Eles vão receber um alerta, por exemplo, agora 9h50, o alerta tem duração de 1h30, e às 10h20, se tudo estiver certo, eles recebem uma liberação e voltam a trabalhar. Caso contrário, eles podem parar por 3 horas, porque tem uma nuvem mais escura, e eles acham que não pode voltar a trabalhar ainda. Então, é importante esse apoio para que você não atrase a obra na construção de uma linha de transmissão, por exemplo, mas isso se aplica a qualquer construção, tá? Depois, na fase de operação, é exatamente o que eu estava colocando para vocês. É o monitoramento da linha de transmissão para ver se está caindo raio ou ocorrendo queimada na região, certo? E depois, na fase de planejamento, aí já entrando até na questão da distribuidora, das eólicas, da solar, na fase de planejamento, por exemplo, existem muitas manutenções que são realizadas nessas usinas que são preventivas, para não parar de funcionar. Só que você só consegue fazer uma manutenção preventiva se o tempo estiver bom. Se não tiver ocorrendo raio, se não tiver, no caso da eólica, não pode ter um vento muito bom, porque senão ela deixa de aproveitar aquele vento também. Então, você tem uma janela ótima de manutenção, né, para você realizar esse tipo de manutenção. Então, é um planejamento ali no curto prazo que a gente faz também. E aí, quando você pega a situação atual do setor, o setor hoje, como a Luísa comentou, né, está crescendo muito a questão do ESG. E um dos pilares do ESG é a questão ambiental. E um pouquinho mais a fundo da ambiental é o risco climático, é a questão de adaptação. É você pegar a infraestrutura dos seus ativos hoje e verificar se ela está suportando o que já está acontecendo. Primeiro você olha para o passado, para ver qual a situação atual. Por exemplo, qual região de uma linha de transmissão tem uma maior densidade de raio? Aonde que acontece mais vento? Aonde que acontece mais chuva? Qual a relação disso com o desligamento? E agora, entendendo o passado, como vai ser o futuro? Está aumentando a quantidade de chuva naquela região? Está aumentando a quantidade de vento naquela região? E como que eu me adapto para isso? Para eu ter uma maior eficiência daquele ativo, para ele não ser desligado. E tudo isso é o meteorologista que faz de novo. E aí, indo um pouquinho mais longe, você tem a inovação.
E aí, pessoal, aí o mundo é livre, aí a criatividade pode vir à tona, vocês têm liberdade para pensar o que vocês quiserem que vai agregar valor para essas empresas. E aí eu volto na questão da distribuidora, puxando, dando um exemplo dessa questão de inovação. Se eu entendo que a distribuidora ela é muito afetada pela chuva, pelo raio, pelo vento, por que eu não consigo melhorar a vida dos caras? E aí melhorar no sentido de, ao invés de eu prever chuva, vento e raio, eu posso prever desligamento. Aí vocês podem ter pensado, nossa, como assim? Existe na distribuidora todo um controle do que causa o desligamento, certo? Desligamento eu estou falando de falta de luz, tá? Ocorrência, tudo falta de luz. Se existe uma base de dados histórica de quantos desligamentos ocorreram e qual a causa desses desligamentos, por exemplo, causa ambiental, causa de vento forte, causa de chuva forte, eu consigo correlacionar isso com a minha base de dados meteorológica, de chuva, de raio, de vento, e criar um modelo disso. E aí eu começo a olhar para o futuro. Visto que eu entendo a correlação entre essas duas bases e eu entendo o impacto disso, eu consigo prever quantos desligamentos vai ter amanhã. E com essa informação, a distribuidora de energia, ela consegue planejar melhor o dia dela, ela consegue fazer um controle das equipes, no setor elétrico o pessoal chama de despacho de equipe, né? Ela consegue fazer um despacho de equipe mais eficiente, que é basicamente você realocar a sua equipe para as regiões que vão ser mais atingidas e você conseguir deixar o menor tempo possível aquelas pessoas sem luz. E assim, isso vai indo para qualquer ambiente. Você pode pegar a transmissora e fazer alguma coisa parecida, você pode pegar a eólica e fazer alguma coisa parecida. Aí entra, como eu falei, a criatividade. E aqui na Climatempo, a gente tem feito muito disso, muito, muito mesmo. A gente tem crescido muito, como o Jonathan colocou no início, né? A Climatempo 30%, 40% por ano, pouco mais ainda, a gente chegou a crescer mais de 100% no ano com as nossas atuações. E o nosso time hoje focado no setor elétrico, a gente presta todos esses serviços que eu estou comentando aqui com vocês. E aí, só dando uma visão um pouco mais geral, acabou que aqui todo mundo é do setor elétrico, a gente falou bastante do setor elétrico, mas só para trazer esse insight para vocês, hoje o meteorologista ele não está só no setor elétrico, ele está na ferroviária, ele está na rodovia, ele está na mineração, ele está dentro da defesa civil, e tudo isso falando das atuações da Climatempo. Então, alguns exemplos práticos para você, o que aconteceu na Climatempo, tem duas grandes empresas de ferrovias no Brasil, a gente monitorava uma e a outra não. A gente mandou alerta de tempo severo para uma delas, ela não saiu do lugar, ela não mandou o trem para o local que tinha que mandar, a outra mandou. A outra acabou tendo problema, porque deu deslizamento e acabou descarrilhando o trem. Então, o alerta preveniu essa situação e protegeu aquele trem, aquele ativo e aquelas pessoas que estavam ali dentro. Outra situação, rodovias. A gente monitora a queimada na beira de rodovias, porque se está acontecendo queimada próximo a grandes rodovias, você tem toda uma fiação que passa por ali e pode derreter aqueles fios. Então, é importante que exista esse controle para que o pessoal da concessionária de rodovias possa ir até aquele local e fazer o controle do incêndio. E assim, e aí vai o mundo, pessoal. Assim, eu só estou tentando trazer alguns insights e alguns exemplos de atuações da Climatempo, tá? Mas por conta do tempo, eu acho que fico nessa e eu me coloco totalmente à disposição. Vocês podem me procurar no Instagram, no LinkedIn, só botar Luciano Ritter lá que vocês vão me achar. Inclusive o Ismael, que ele é do nosso time, ele trabalha com modelagem de eólica, ele está aí no SBMet, eu fiquei sabendo ontem que ele foi para aí, então vocês podem procurar ele aí também, com certeza ele vai ajudar vocês a tirar dúvidas também, tá bom? Mas é isso, pessoal, obrigado, viu? Muito obrigado, Luciano. Acho que tu complementou muito bem as outras duas exposições, né? Falando aí de como as diferentes aplicações que ainda tem no setor elétrico, dentro e fora dele, para os meteorologistas, né? E eu ouvindo assim tua fala sobre, principalmente sobre a criatividade, né? Eu lembro que eu ouvi falar na história do da Apple lá, o Steve Jobs, obrigado. Estava falando na cabeça do Steve Jobs diz que tudo que ele criou, né, as pessoas não sabem, na verdade as pessoas não sabem o que elas querem.
foi ele que teve que dizer o que elas queriam. Né? Então, ele criou, não foi vendo o que está acontecendo no mercado, né, que precisa. E sim, ele pensou de como que poderia gerar produtos que fossem muito mais práticos. Né? Então, ele disse que as pessoas não sabiam o que elas queriam. Então, a gente, como metrologista, tem que fazer a mesma coisa. Né? Como tu disse, essas aplicações que não existem, por exemplo, o risco de desligamento, né? Por exemplo, no setor elétrico, na distribuição, aí essa informação, a gente sente isso quando desliga a luz. Quando falta luz em casa, né? O que acarretou isso? Né? Claro, descontando acidentes e outras coisas, outras questões artificiais, né? Mas de origem natural, né? É o meteorologista que vai te dar essa informação. Aí eu lembrei também da questão teve uma empresa do setor ferroviário que me procurou aqui na coordenação do curso, que eles estavam precisando instalar uma rede de estações meteorológicas para conseguir prever o quanto de deformação que sofriam os trilhos devido a altas temperaturas, ou ruptura de trilhos. Então, tinha um engenheiro de dados que ficava lá tentando prever onde ocorreria, né, em todas as linhas ferroviárias do Brasil, ou grande parte das regiões, onde ia ocorrer isso, porque se isso ocorre, gera um acidente, gera um prejuízo enorme para a empresa. Né? E ele precisava, desde informação básica sobre como é que eu trato os dados da estação meteorológica, como é que eu sei que aquela temperatura eu posso confiar. Né? Então, eu tenho que fazer um controle de qualidade antes, eu não posso usar direto os dados. Eles não tinham informação nenhuma. Né? Nenhuma informação de como lidar com aquilo. Né? Eles tinham inteligência artificial para poder tentar prever, mas como é que eu trato a informação para mim usar como entrada nesse modelo de inteligência artificial? Né? Porque se entrar dado ruim, vai gerar previsão ruim, não adianta. Então, o que importa é a qualidade do dado que entra em qualquer sistema de previsão. Tá, pessoal? Então, e essa questão da criatividade, realmente, claro que vocês têm que ter uma ideia do que o setor demanda, o setor elétrico ou qualquer outro, mas isso vocês podem, através desse tipo de evento, desse tipo de socialização, através das redes sociais, LinkedIn. Vocês estão no setor de meteorologia, que é um mundo muito pequeno. Facilmente vocês conseguem conhecer todos os meteorologistas. Tá? Não são muitos, são centenas. Tá? Isso é muito fácil, é uma vantagem que vocês têm de poder descobrir o que eu posso fazer diferente, então, fazendo o que não tem feito, né? E usar a criatividade de vocês para desenvolver algo novo, algo inovador. Tá? Só quis fazer o gancho aqui no que o Luciano falou, aí, que deu um lapso aqui de criatividade, de ideias. Pessoal, então, vamos lá, perguntas para o Luciano? Bom dia, Luciano, o Douglas Pelotas. Luciano, a gente se encontrou pessoalmente mais ou menos um mês atrás, me chamou a atenção que a gente tinha outros egressos ao FPEL, então no mercado de trabalho, e foi unânime, quase todos falaram, se eu conhecesse o mercado de trabalho antes, eu não teria feito mestrado e doutorado. Só que, ao mesmo tempo, não chegou o momento agora das empresas começarem a procurar um meio acadêmico para a solução de problemas mais aprofundados, que levam mais tempo, que a empresa não consegue resolver no curto prazo, e às vezes o meio acadêmico, por meio de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, possam auxiliar o meio privado. Legal, Douglas. Sim, hoje o setor elétrico, por regulação, ele tem uma verba que você tem que investir pelo menos 1% da receita anual líquida, falando de forma bem resumida, tá? Em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E às vezes, a Climatempo faz isso, projetos de pesquisa, né? E essa verba é utilizada justamente para resolver esse tipo de problema.
E aí sim entra muito essa mão de obra bem técnica e bem qualificada. Então, inclusive, você pode fazer mestrado e doutorado dentro de um projeto desses. Você pegar a deficiência que uma empresa possui e tentar desenvolver uma solução, isso gera um projeto de P&D que pode ter mestrado e doutorado associado, e você conseguiria fazer a sua qualificação técnica focado nisso. E aí, de novo, é a questão da criatividade e inovação que a gente vem falando, né? Você tem uma ideia inovadora, que é uma solução que pode ajudar e agregar valor àquela empresa, você pega uma verba que, por regulação, você tem que utilizar para o projeto de pesquisa, e você qualifica estudantes voltados a esse fim, né? A esse setor, a essa solução. Então, isso tudo é possível de fazer. Eu acho que o mestrado e doutorado, ele é bom de você fazer em determinado momento pela questão de maturidade, que você ganha muita maturidade fazendo essa especialização, a questão técnica também, obviamente, né? Mas não é hoje, eu não vejo como um requisito fundamental. Você pode tentar trabalhar no mercado de trabalho antes de fazer essa qualificação. Pelo menos é o que eu penso, sabe? Não sei se eu consegui responder a pergunta, espero que sim. Sim, Luciano, acho que... Ok. O Mário pediu aqui para estender os parabéns, que eu já tinha dado logo no início, tá, Luciano? O professor Mário aqui te mandou os parabéns também, tá, pelo doutorado. Obrigado, Mário. Tamo junto. Pessoal, mais perguntas? Acho que a gente já pode abrir para qualquer um deles, tá, pessoal? Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Tá? Tudo tranquilo? Tudo claro? Então, ok, então vou... se alguém quiser, vocês querem fazer alguma consideração final? Luísa, Luciano, Roylan, podem abrir os microfones, fiquem à vontade para falar. Da minha parte, é só agradecer aí pelo convite, Jonathan, e para o pessoal que está aí no auditório. Assim que tiver uma oportunidade para trocar uma ideia, estamos disponíveis. Acho que qualquer um de nós, do meteorologista, que já pelo menos estamos no mercado de trabalho, somos super abertos para conseguir conversar e trocar uma ideia, tá? Sobre o que o Luciano acabou falando sobre o P&D, boas ideias, não deixem de mandar para a empresa de energia, porque realmente tem essa verba, existe, só que assim, sempre passa por um critério de avaliação, tem que cumprir os critérios, tem que ter alta chance de conseguir entregar o que estão prometendo, mas não deixem de enviar. Cria o projeto, não é só o CNPq, CAPES, que acaba tendo dinheiro para alguns projetos, enviem. A gente tem aquele P&D que vários de vocês aí acabaram enviando, mas, assim, boas ideias sempre vão ser bem-vindas pelo setor de energia, pelo setor elétrico. Legal, é isso mesmo. Vai primeiro, Luiz, depois eu vou. Não, só vou também agradecer, me despedir aí de todo mundo. Tô super à disposição também. Quem quiser me encontrar pelo LinkedIn, mandar uma mensagem, enfim. Então, estou à disposição e desejo sucesso para todo mundo. Obrigado pelo convite. Bom, eu também, pessoal, só agradecer aí pela oportunidade. Assim, quem quiser trocar uma ideia sobre o setor elétrico, a gente pode até marcar uma reunião à parte. A gente bate um papo lá sobre o que a Climatempo faz, como que é essa colocação no mercado. E também quem quiser conhecer e aprender um pouco mais, o Jonathan acabou falando, né? A Climatempo também está com essa frente de capacitação. Convido vocês a conhecer o Energy Expert, o Academy da Climatempo. Tudo isso tem cursos lá sobre o setor elétrico, então fiquem à vontade para conhecer e procurar a gente também. Inclusive, a gente tem uma mentoria que começa amanhã, onde a gente pega esses alunos e bota a conversar com pessoas que estão no mercado. Então, amanhã tem a Sila Mota, que é uma frente de comercialização, ela atua com bastante força. Tem depois com o superintendente de uma empresa de transmissão de energia. Então, é uma oportunidade bacana para quem realmente quer entrar nesse setor, tá bom? Obrigado, pessoal. Ótimo, obrigado, Luciano. Obrigado, Luísa. Obrigado, Roylan. Vamos aplaudir o nosso estagiário. Ok, então, fechamos aqui a nossa
primeira parte da programação pela manhã. Obrigado a todos. Um abraço, Luísa, Luciano, Roila, muito obrigado pela participação de vocês. Grande abraço. Obrigado, Tchau. pessoal. Tchau, tchau.